Imagina a cena. Você tá ali, no meio de uma mão super importante. Você tem um projeto de mão bom, tipo um flush draw. Aí o oponente faz uma aposta alta. O coração já acelera, né? A intuição grita uma coisa, o medo grita outra. Pagar, desistir. Naquele instante, o pôquer parece, sei lá, um jogo de adivinhação, só que com muito dinheiro na mesa. Mas, e se não for? A gente recebeu um material fascinante que defende que essa decisão não tem que ser baseada em achismo, mas em matemática. Hoje, vamos mergulhar no conceito de valor esperado, o famoso EV. É a ferramenta que, segundo o texto, separa os profissionais dos amadores. E o dilema central da nossa conversa hoje é esse: a matemática fria contra o calor da intuição na mesa. Primeiro, a gente vai desmistificar o que é esse tal de valor esperado e, mais importante, porque ele exige uma mudança de mentalidade tão radical. Depois, vamos detalhar um método prático de 3 passos para calcular se vale a pena pagar uma aposta. E por fim, que é a parte mais legal, vamos aplicar tudo isso em cenários de jogo reais tirados do material. Perfeito! Então vamos direto ao ponto. Esse conceito de valor esperado, para quem nunca ouviu falar, o que ele significa, assim, na prática quando a gente está sentado na mesa de pôquer? Olha, do jeito mais simples possível, o valor esperado é a média do quanto se espera ganhar ou perder com uma jogada. Se a gente repetisse essa mesma jogada infinitas vezes. Ah, então a palavra-chave é média, né? Exatamente. A parte crucial é essa. Não se trata de ganhar esta mão específica. É sobre saber se a decisão que estamos tomando agora, se a gente repetisse ela 1000 vezes, nos deixaria com mais dinheiro no bolso ou não. E é aí que começa a briga com a nossa intuição, certo? Porque a gente sente o resultado de uma mão, não de 1000. Se eu faço a jogada matematicamente correta e mesmo assim perco o pote, meu cérebro registra aquilo como um erro. Isso, você pegou o ponto. E esse é o maior desafio. O verdadeiro teste não é nem entender a matemática. É confiar nela quando o seu instinto, depois de perder 3 mãos seguidas fazendo a coisa certa, está gritando para você fazer outra coisa. Uma jogada com um EV positivo, ou plus EV, pode perder hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas, a longo prazo, ela é lucrativa. A disciplina de executar essas jogadas, mesmo numa maré de azar, é o que separa os jogadores. Toma a decisão com o maior valor esperado possível agora. É um pensamento de investidor, não de apostador. Perfeito. É exatamente essa palavra. Cada call, cada raise, cada fold vira uma decisão de investimento. O material que a gente analisou bate muito nessa tecla. Jogadores que ignoram a matemática estão essencialmente apostando no escuro. Os que usam o EV estão tomando decisões de negócio calculadas. E a longo prazo, a matemática sempre vence a sorte. Certo, a mentalidade está clara. Mas como é que a gente transforma essa filosofia numa ferramenta prática no meio do jogo? O material propõe um método de 3 passos que parece ser o coração de toda essa abordagem. Sim, é um processo bem direto para guiar a gente. O primeiro passo é calcular as pot odds. O nome parece técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. É a relação entre o tamanho do pote e o custo do call. Basicamente, a gente está medindo o prêmio que pode ganhar contra o risco que está correndo agora. É como olhar o preço de um produto e decidir se vale a pena pagar, né? O material até sugere uma fórmula em porcentagem que eu achei mais intuitiva. Valor do call dividido pelo tamanho do pote total. Isso. O pote total inclui o pote original, mais todas as apostas da rodada, né? Inclusive o nosso call. Essa porcentagem nos dá o preço da jogada. Sabendo o preço, a gente vai para o passo 2, estimar a nossa equidade. Equidade é outra palavra-chave que significa, de forma simples, a nossa porcentagem de chance de ganhar a mão se ela for até o final. E aqui entra um atalho que parece quase bom demais para ser verdade. A regra do 2 e do 4. Só como algo que dá para usar rápido sob pressão. Mas quão precisa ela é? O material fala de algum risco. Ótima pergunta. É um atalho. E como todo atalho, é uma aproximação. Não é um número exato. Mas é uma aproximação, nossa, muito útil. Funciona assim.
Primeiro, a gente conta nossos outs. Outs são as cartas que melhoram nossa mão para uma mão provavelmente vencedora. Com um flush draw, por exemplo, temos 9 outs. A regra diz que, no flop, a gente multiplica os outs por 4 para ter uma estimativa da nossa equidade até o river. Então, 9 outs vezes 4 daria 36% de chance. Exato. E no turn, com uma carta só por vir, a gente multiplica por 2. Sobre a precisão, ela funciona melhor com menos outs. Com muitos outs, ela superestima um pouquinho a equidade real. Mas para a maioria das decisões da mesa, a velocidade compensa essa pequena imprecisão. Entendi. Então temos o preço do call, as pot odds de um lado e a nossa chance de ganhar, a equidade do outro. Imagino que o passo final seja colocar os dois na balança. É o passo mais simples e o mais importante. A regra de ouro é, se a sua equidade for maior que as pot odds, o call tem valor esperado positivo. É um bom investimento. Se for menor, o call tem EV negativo. É hora de desistir. E essa é a matemática pura, a base de tudo. Mas a gente vai ver que a história não acaba aí, não. Ok, a teoria no papel parece sólida. Mas vamos para a prova de fogo, né? Aplicar isso sob pressão. Aquele exercício de mão número 2 do material é um cenário perfeito para a gente testar. O cenário é o seguinte: a gente tem um as e um rei de espadas. O flop vem valete de espadas, 8 de espadas e um 2 de copas. O pote tem $50 e o oponente aposta 40. A intuição de muita gente aqui ou entraria em pânico com a aposta alta ou ficaria super animada com o projeto de flush. Como a matemática nos guia aqui? Vamos lá. Deixando a emoção de lado e rodando o processo. Primeiro, pot odds. O pote tem 50, o vilão aposta 40. O pote total, se a gente pagar, vai ser de 50, mais os 40 dele, mais os nossos 40. 130. O preço do nosso call é 40. Usando a fórmula, 40 dividido por 130. Dá mais ou menos 31%. Esse é o preço. Precisamos ter mais de 31% de chance de ganhar. Certo, 31% é a nossa meta. Agora a nossa equidade. E aqui a gente tem um flush draw, mas também um as e um rei. Como calculamos os outs de forma precisa? Aqui a nossa mão tem um potencial enorme. Vamos contar os outs. São 13 cartas de espadas no baralho, 2 estão na nossa mão, 2 no flop. Sobram 9 cartas de espadas que nos dão o melhor flush possível. Esses são 9 outs. Além disso, a gente tem o as e o rei. Se bater um outro as ou outro rei, a gente faz o par mais alto, que pode ganhar a mão também. Então seriam 9 para o flush, mais 6 para os pares. 15 outs no total. Quase. Aí tem uma pequena nuance. O as e o rei de espadas a gente já contou nos outs do flush, né? Então não podemos contar 2 vezes. Uma abordagem mais segura que o material sugere é contar os outs mais fortes. Por exemplo, os 9 do flush, mais os 3 ases que não são de espadas. Ah, entendi. Então daria um total de 12 outs para ser mais conservador. Exato. Vamos a esse número. 12 outs. Aplicando a regra do 4, já que estamos no flop. 12 vezes 4, 48. 48% de equidade. Agora é o momento da verdade. As pot odds exigem 31%. Nós temos cerca de 48%. A nossa equidade é muito maior. A matemática aqui não sussurra, ela grita. Pague essa aposta. É uma jogada com valor esperado altíssimo. Isso é fascinante. Transforma uma decisão que parece super complexa, emocional, num problema matemático claro. Mas você disse que essa não era a história completa. E se a matemática fosse mais apertada? Tipo, se a nossa equidade fosse, sei lá, 28%, um pouco abaixo dos 31% que a gente precisa. A matemática diria para desistir, fim de papo. E aí que o jogo vai além da matemática pura e entra no campo da psicologia. O material introduz o conceito de implied odds, ou probabilidades implícitas. Elas não são sobre o dinheiro que já está no pote. Elas são sobre o dinheiro adicional que a gente espera ganhar nas próximas rodadas, do turn e no river, se a gente acertar nossa mão. Ah, então as pot odds olham para o presente, para o dinheiro que já está lá, e as implied odds olham para o futuro, para o dinheiro que ainda pode entrar. Precisamente. A análise dá um exemplo ótimo. Jogar contra um calling station.
Aquele tipo de jogador que simplesmente não consegue largar uma mão. Contra esse perfil, mesmo que as pot odds imediatas sejam ruins, a gente sabe que tem excelentes implied odds. A gente sabe que se acertar o nosso flush, ele muito provavelmente vai pagar uma aposta grande no turn e outra no river. Esse ganho futuro pode compensar o pequeno prejuízo matemático do call inicial. Então, as implied odds são a ponte entre a matemática e a leitura do oponente. Exato. Elas nos forçam a perguntar: se eu acertar minha mão, quanto mais eu consigo tirar deste jogador específico? Para ilustrar o oposto, vamos ver outro cenário. Ótimo, um contraponto vai ajudar a fixar a ideia. Imagina a outra mão. A gente tem um 7 e um 8 de copas. O flop vem As de paus, 10 de espadas e 6 de ouros. Nós temos um gut shot, um projeto de sequência pelo meio. Precisamos de um 9. O pote tem $100. Nosso oponente, que é um jogador bem conservador e só tem mais $50 em fichas, aposta tudo, all-in, de 50. Certo, aplicando o método. Primeiro, pot odds. Pote de 100, aposta de 50. O pote total vai para $200 se a gente pagar. Nosso custo é de 50, então 50 dividido por 200. 25% de pot odds. Precisamos de mais de 25% de equidade. Tem. Para fazer a sequência, a gente precisa de um dos 4 noves do baralho. Só 4 outs. Usando a regra do 4, 4 vezes 4 dá 16% de equidade. Momento da comparação. A gente precisa de 25%, mas só tem 16%. Pelas pot odds diretas, é um fold claro. Mas, e as implied odds? E aqui que o conceito se mostra poderoso. Para ter boas implied odds, duas coisas precisam acontecer: a chance de ganhar muito mais dinheiro se acertarmos e a certeza de que nossa mão vai ser a melhor. Nesse cenário, as duas coisas falham. Primeiro, o oponente já apostou tudo. Não tem mais ficha para a gente ganhar dele depois. Nossas implied odds são 0. E o segundo ponto, se a gente acertar o 9 e fazemos uma sequência, parece uma mão forte. Parece, mas a mesa é perigosa. Com um As e um 10 ali, nosso oponente pode facilmente já ter 2 pares, ou até uma trinca. Nossa sequência pode não ser a mão vencedora. Então, é um call terrível. Pouca chance de acertar, não dá para ganhar mais nada se acertar, e mesmo se acertar, a gente ainda pode perder. Entendi. A primeira mão era um call óbvio, pela matemática direta. A segunda é um fold óbvio, pela falta de potencial futuro. A combinação desses dois conceitos parece ser a chave, então. Exatamente. A matemática pura te dá a base, a análise do oponente do futuro da mão te dá o ajuste fino, a vantagem real. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente explorou, a grande lição parece ser que o valor esperado é a nossa bússola. Não aponta para a vitória numa única mão, mas para a lucratividade a longo prazo. É uma mudança de foco. Sim. E vimos uma ferramenta prática para seguir essa bússola. O método de 3 passos, comparando pot odds e equidade. É o cálculo rápido que nos mantém com o pé no chão da matemática. E por fim, vimos que a matemática sozinha não é tudo. Conceitos como o implied odds nos lembram que o pôquer é um jogo de pessoas. A matemática nos diz o que fazer no vácuo, mas a leitura do oponente nos diz como adaptar isso à realidade. O essencial é transformar esse processo mental num hábito, sabe? A cada decisão não deve ser "eu acho que vou ganhar", mas sim "esta é uma jogada com valor esperado positivo, considerando tudo". Fazer isso consistentemente é o que constrói uma carreira. Isso nos leva a uma reflexão final que o próprio material provoca. No poker online, um jogador tem entre 15 e 45 segundos para processar tudo isso, calcular pote, outs, equidade, avaliar o oponente, implied odds. Com todo esse conhecimento, a reflexão que fica é: qual será o maior desafio? Dominar toda essa teoria que a gente discutiu ou treinar a mente para executar tudo isso com precisão, com velocidade, sob a pressão do relógio e do dinheiro real, quando a nossa intuição grita por uma resposta mais simples e imediata?